Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre os melhores quadrinhos que eu li no ano de 2022. Essa é a primeira vez que eu tô gravando esse tipo de vídeo, porque normalmente eu só faço a lista de melhores do ano e eu acabo misturando, né, quadrinhos com livros normais. Só que ano passado eu li muita coisa e muita coisa boa, então eu tive essa necessidade de separar, porque senão ia ficar um vídeo só, extremamente longo, sabe? Então eu achei que assim ia ficar um pouco mais organizado. E antes da gente começar a falar sobre esses quadrinhos, por favor, já deixa um like no vídeo pra ajudar na divulgação. Se inscreva se você não quiser perder a lista de melhores livros do ano também, tá? Porque vai estar saindo ainda essa semana pra vocês. Eu vou tentar não me estender tanto em cada quadrinho, até porque alguns deles já tem vídeos. Aí o que tiver vídeo eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição pra vocês assistirem. Aqui no canal também tem uma playlist onde eu falo somente de quadrinhos, vou deixar esse link aqui embaixo também, junto com os links de compra para os quadrinhos que eu estiver citando nesse vídeo. Porque aí se você tiver interesse em adquirir algum deles ou qualquer outra coisa no site da Amazon, através desses links você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Em sétimo lugar tem aqui a HQ N, do Stephen King. E aqui nós vamos ter dois personagens que eles estão conversando através de cartas sobre um amigo deles que era psiquiatra, só que acabou tirando a própria vida. E talvez isso esteja relacionado com um paciente chamado N. Basicamente o N era um cara comum que gostava de fotografias, só que em um determinado momento ele acabou parando num lugar onde ele viu ali tipo um monumento com as pedras e foi tirar foto. Só que o problema é que isso acabou mexendo com a cabeça dele e ele acabou adquirindo transtorno obsessivo compulsivo, porque ele não conseguia identificar o que ele estava vendo, se tinha 8 pedras ali ou 7, ele fica nessa obsessão. E era por conta disso que ele estava indo no psiquiatra. E durante a HQ a gente meio que vai estar investigando essa situação junto com os personagens para tentar entender se era realmente um delírio desse paciente ou se tinha algo realmente sobrenatural ali envolvido. Eu realmente adorei essa HQ, a arte dela tem um tom bem sombrio que passa a melancolia dos personagens pra gente. O final é bem impactante porque você vê como que a curiosidade e a obsessão humana podem atingir um grau de desgraça. E de certa forma eu me conectei muito bem com essa história, inclusive sobre essa questão, né, de se tinham, por exemplo, 7 pedras ou eram 8, qualquer coisa assim que o personagem estava alucinando. Eu terminei de fazer a leitura e quando eu terminei eu virei assim, não, pera ainda, eram quantas? Então eu fiquei meio que ali, né, compartilhei um pouquinho da loucura do personagem. Nisso eu meio que acabei precisando rever as imagens do quadrinho pra ver se eu enxergava alguma coisa diferente do que o personagem estava vendo. Achei muito interessante, super recomendo pra quem gosta de horror cósmico e terror psicológico. Aí, em sexto lugar, temos Lore Olympus. Esse aqui basicamente foi um queridinho do ano passado. Muita gente adorou esse quadrinho. E aqui nós vamos ter um reconto do mito do Hades e da Perséfone. E diferente da história original, o Hades lá, ele sequestra a Perséfone. E aqui não, aqui eles realmente vão se conhecendo e vão se apaixonando. O Monte Olimpo aqui também tem uma cara bem moderna, né? Tipo, existem carros, celulares, coisas do tipo. Aqui nós também vamos ter algumas críticas a relacionamentos tóxicos, mas não de uma maneira tão pesada. Eu achei que a autora soube dosar a mão muito bem dentro dessa história. Tipo, ela traz essas críticas, mas tem momentos que são super divertidos, que são bem leves, sabe? O quadrinho também tem uma vibe novelona, você sempre quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo, no próximo volume. Eu também acho a arte dele, assim, maravilhosa, gente. Eu acho muito fofinha, muito bem feita, sabe? Eu fiquei realmente encantada com a arte desse quadrinho. Mas eu não vou falar muito mais do que isso, porque eu já fiz uma resenha pra esse volume e pro volume 2 aqui no canal. Então eu vou estar deixando esses vídeos aqui embaixo no box de descrição pra vocês assistirem. E até a resenha do volume 2 vocês podem assistir tranquilos, porque não tem spoiler nem do volume 1, tá? Então assistam de boas. Os 2 vídeos vão estar aqui no box de descrição. Aí em quinto lugar temos Tokyo Ghost. Essa aqui é uma HQ de ficção científica e ela é bem grandona assim, mas ela é volume único, tá bom, gente? E basicamente aqui o planeta meio que foi tomado pelos oceanos, só que a água ela é extremamente poluída, de um jeito que poderia derreter a pele humana. Então a humanidade meio que tá vivendo nessa situação deplorável e eles acabam se tornando viciados em tecnologias. Porque é a única coisa, assim, que eles têm como se alienar, né, pra tentar esquecer os problemas. É o meio de entretenimento mais barato que existe, só que ainda assim é uma situação em que as pessoas precisam
precisam matar, roubar para ter um pouco dessa alienação digital. Inclusive, a maioria dessas pessoas são desempregadas e estão passando fome. Basicamente, todo mundo tá tentando evitar a realidade, né? E eles meio que são aí escravos desse monopólio de um gangster, né? Porque é ele que controla essa venda de ópio digital. E esse gangster, ele tem um sistema que é chamado de delegados, que é um sistema onde ele contrata pessoas para cobrarem outras que estão devendo para ele. E é daí que entra os nossos dois protagonistas, que são a Deb e o Led. Eles são delegados, só que também são um casal. E, assim, o Led, ele tá muito ferrado da cabeça, porque ele já tá viciado em ópio digital. E a Deb é o que eles chamam de zero tech, porque ela nunca consumiu nenhum ópio digital. E ela tá ali trabalhando, tentando juntar uma grana pra poder sair, ela e o namorado dela, desse lugar. E, assim, no início da HQ eu não me importava tanto com o Led, porque eu virava assim, tipo, ai, mina, vai embora, sabe? Esquece isso. Só que essa HQ, ela é muito bem feita em termos de construção, porque ela tem muita passagem de tempo. Então a gente tem flashbacks pra entender o como que eles se conheceram e a situação em que eles se conheceram, gente. Eles literalmente só tinham um ao outro. O Led era uma boa pessoa mesmo, então você passa a entender os sentimentos da Deb de querer ajudá-lo. E também, assim, é um HQ que passam-se anos, então a gente tem essa passagem de tempo aí pra auxiliar no desenvolvimento. Outra coisa muito legal é porque aqui a história meio que se passa em Los Angeles e a Deb quer ir pra Tóquio, né? Porque apesar da gente conhecer o Japão assim como um dos países mais tecnológicos, nessa HQ ele foi um local que preservou mais, assim, toda essa ética, a cultura dos samurais, e lá as pessoas não fazem uso da tecnologia. E a gente vê essa combinação da história, né, de toda essa temática tecnológica em contraste com essa estética dos samurais, é realmente muito bonito. As cenas de luta são maravilhosas. Então esse é um quadrinho em que eu adorei a arte, adorei o desenvolvimento tanto de história quanto de personagens, e principalmente essa crítica a esse consumo desenfreado de tecnologia. Tem um vlog aqui no canal onde eu já tinha falado sobre essa HQ e é basicamente um vlog onde eu tô lendo 7 quadrinhos em 7 dias. Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês assistirem também, porque apesar dos outros quadrinhos não estarem nessa lista aqui como melhores do ano, também são indicações muito boas, são quadrinhos assim que eu gostei, então dei uma passadinha lá pra conferir. Mas assim, realmente Tokyo Ghost me surpreendeu muito. Aí em quarto lugar nós temos aqui Biblioteca Gamer, e eu não vou me estender tanto nesse quadrinho, porque ele já tem resenha aqui no canal, e esse é um quadrinho de contos. Então, lá na resenha, eu comentei sobre cada conto, um por um, sem spoilers. Vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição pra vocês conferirem. Mas assim, essa HQ é maravilhosa, a arte dela é belíssima, acho que vocês já podem ver isso pela capa, né? E ela acaba abordando temas como, por exemplo, a literatura, ela pode ser, sim, educativa e tudo mais, mas ela funciona muito bem como entretenimento, e isso é muito bom pra alma humana. Tem histórias aqui também que mostram muito sobre a empatia do ser humano com os animais e como a gente é capaz de criar uma relação de cuidado mútuo com esses animais. Em outra, ele traz críticas ao desrespeito, violência e ganância humana, e também vai te mostrando as consequências disso. Em geral, as histórias têm plot twists incríveis, assim, que realmente vão te prender a leitura. E assim, gente, Neil Gaiman, a gente sabe o quanto que ele é capaz de trazer histórias que façam o leitor realmente acreditar em magia. Ele vai misturando todos esses conceitos mágicos com o nosso mundo normal, né? E isso faz a gente acreditar que a magia realmente tá aí e a gente só não tá sabendo pra onde olhar exatamente. Então, a HQ que super vale a pena a leitura, recomendo pra vocês. Por favor, assistam a resenha, né? E outra coisa muito importante é que essa edição traz histórias que já eram esgotadas no catálogo, né? Então, você não encontrava vendendo por aí. Essa edição acabou reunindo alguma delas. Então, assim, super compensa, gente. Aí, em terceiro e segundo lugar, nós temos aqui duas HQs que são da mesma série, tá? Que no caso são as duas últimas HQs de Lock and Key. No caso, em terceiro lugar, o Lock and Key volume 6 e em segundo o volume 5. E aqui nós vamos ter a história daquela família que se muda para uma mansão após o pai ali ter sido assassinado, e nessa mansão tem algumas chaves mágicas escondidas e uma certa pessoa, criatura, o vilão mesmo, que tá ali sempre tentando manipular a situação para poder conseguir essas chaves. E assim, o volume 6, gente, ele vai estar aqui nessa lista porque ele é realmente um final digno. Eu tenho muita dificuldade de gostar dos finais de série, sabe? Normalmente eu começo amando muito e quando chega no final sempre tem algumas coisinhas que me desagradam, mas aqui isso não aconteceu. Não é um final fácil, né? Afinal de contas, os personagens sofrem algumas perdas e no decorrer da história esse é um caminho lógico, só que eu tava com medo do autor acabar não entregando isso, mas graças a Deus ele entregou tudo. Tem alguns momentos bem tristes, mas o importante é
que ele continuou até o último momento, respeitando as regras do universo e das chaves mágicas. Mas assim, o meu volume favorito da série, né, que tá aqui em segundo lugar, é o volume 5, o Engrenagens, porque durante os 4 primeiros volumes eu ficava com muitas perguntas, sabe? A história estava caminhando muito bem, mas tinha muitas coisas ali que eu queria saber. E esse volume 5 é o que entrega todas as respostas. Inclusive, no decorrer da série, tinha momentos que eu ficava preocupada, tipo, ai meu Deus do céu, a série tá acabando, vai dar tempo de explicar. E o Joe Hill tava assim, calma, confia em mim que vai dar tudo certo. E realmente deu, porque ele explicou tudo direitinho, ele amarrou todas as pontas, sabe? Eu simplesmente adorei. Esse aqui foi o meu volume favorito da série. Eu ainda quero fazer um vídeo pra vocês, onde eu falo sobre a série inteira, tá bom? Mas, enfim, gente, muitas coisas pra gravar. Mas vai sair, fiquem tranquilos, tá? E assim, gente, eu queria trazer aqui um destaque pro Tyler, que é um dos personagens aqui, um dos principais. E ele foi extremamente desenvolvido no decorrer de toda a série. Inclusive, dá uma sensação muito gostosa aqui no final, porque a gente vê que quando ele se viu perante a tragédia, ele começou a entender que ele deveria ter mais responsabilidade, ele se importa muito com a família, principalmente com os irmãos dele. Então a gente sente que ele vai amadurecendo durante toda a série, ele para de olhar somente pro próprio umbigo, sabe? Aí quando chega no 5º e no 6º volume, você vê o como que ele amadureceu, o quanto que agora ele realmente se tornou um homem de verdade. Então assim, eu realmente adorei essa HQ, esses 2 aqui volumes foram favoritos, super recomendo. E eu ainda vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre a série toda, tá? Aí, em primeiríssimo lugar, uma HQ que realmente me surpreendeu. Eu já tava querendo começar a ler as HQs dessa coleção há um tempo, mas eu não imaginei que eu fosse gostar tanto. Que basicamente é a HQ Bosque Profundo da coleção Hill House. A coleção Hill House é uma coleção com histórias de terror, só que cada volume conta uma história diferente, e nisso você pode comprar qualquer um, ler em qualquer ordem, tá bom, gente? Só que essa daqui eu não tava esperando nada, eu pensei assim, vamos conhecer, né, aí essa coleção. E ela me surpreendeu muito. Aqui nós vamos ter uma cidade onde as pessoas estão bem doentes e tem um certo problema ali com minas ilegais. Só que chega num ponto, gente, que as mulheres começam a sofrer apagões. Elas simplesmente se esquecem das coisas, tem um momento que elas param, elas não lembram onde é que elas estavam, o que é que elas estavam fazendo. E a história efetivamente começa quando isso acontece com as nossas 2 protagonistas e elas resolvem investigar o porquê disso tá acontecendo na cidade. Eu adorei a forma em que a autora misturou a temática sobrenatural com críticas à maldade humana. O quadrinho é bem curto, mas a história é muito dinâmica e eu achei muito bem desenvolvida. Eu, em pouquíssimo tempo, já tava querendo, assim, realmente descobrir o mistério da história e eu tava super preocupada com as protagonistas. Tem temas aqui, gente, que são críticas muito importantes, mas eu não posso falar diretamente porque já seria um spoiler. Mas uma das coisas que eu posso falar pra vocês é que a autora soube trabalhar muito bem a questão do dilema da escolha. Isso aí foi uma coisa que me pegou forte, sabe? Alugou um triplex na minha cabeça. Porque em determinado momento da história, eu achei que era uma situação óbvia, era uma coisa instintiva de se fazer. Só que quando a autora começa a apresentar certos pontos, eu comecei a ficar em dúvida. Eu fiquei pensando que se eu tivesse no lugar da personagem, eu não ia saber o que fazer, mas ter essa opção de escolha seria extremamente importante. Essa é uma HQ de terror, mas ela não é daquele terror de susto, né? Mas se você tirar os elementos sobrenaturais, ainda assim continua sendo muito intimidadora, porque tem coisas que a gente sabe que acontecem no mundo real, e isso é o que traz o terror de verdade. E, gente, eu já tinha visto algumas pessoas elogiando a Carmen Maria Machado, que é a roteirista dessa HQ, só que eu sempre vi as pessoas elogiando ela por outros livros, sabe? Eu não tinha visto ninguém comentando sobre essa HQ. E eu achei que isso foi muito positivo porque eu peguei sem esperar nada, com zero expectativas aqui, sabe? E eu fiquei completamente apaixonada pelo nível de desenvolvimento que essa mulher é capaz de trazer dentro da história dela, juntamente com críticas que são extremamente importantes. Então é óbvio que eu vou querer ler outras obras dessa autora, porque eu achei simplesmente maravilhosa. E bem, gente, esses eram os meus quadrinhos favoritos do ano. Apesar de eu estar ranqueando eles aqui, né, sobre o que eu mais gostei e tudo mais. Vejam aí também pelo seu gosto, né, porque são de gêneros diferentes. E também todos são 5 estrelas e favoritos, né, então aí não te falta indicação. Agora me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses quadrinhos, se você tem interesse em ler. E também qual foi o seu melhor quadrinho lido em 2022, né. E se você não é uma pessoa que tem o costume de ler tantos quadrinhos assim, cara, dá uma chance, tem realmente histórias incríveis.
possíveis dentro desse formato de história, tá? Lembrando que os links de compra para esses quadrinhos vão estar aqui embaixo no box de descrição, caso você se interesse por algum deles. Mas se você comprar esses quadrinhos ou qualquer outra coisa no site da Amazon, através desses links você vai estar ajudando muito o canal sem pagar nada mais por isso. Os vídeos relacionados vão estar todos aqui no box de descrição para vocês assistirem. E, gente, eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!